Capítulo 12. Um dos nossos. Judson Ray é uma das lendas vivas de Quantico, por pouco ele não foi. Em fevereiro de 1982, enquanto trabalhava no caso A.T. Kid como agente especial do escritório regional de Atlanta, sua esposa tentou matá-lo. Antes mesmo de nos conhecermos pessoalmente, soubemos da existência de um outro durante o caso Forças do Mal, no início de 1978. Um assassino em série, apelidado de estrangulador de meia calça, havia atacado 6 idosas em Columbus, na Geórgia, invadindo suas residências e estrangulando cada uma delas com suas próprias meias calças de nylon. Todas as vítimas eram brancas e provas forenses encontradas pelo médico legista em alguns corpos sugeriam que o estrangulador fosse negro. Foi quando o chefe da polícia recebeu uma carta bem preocupante, escrita em papel timbrado do exército americano e assinada por um grupo de 7 pessoas que se denominavam Forças do Mal. A carta fazia referência à crença de que o estrangulador de meia calça era negro e ameaçava assassinar uma mulher negra em retaliação caso ele não fosse capturado, até o dia 1º de junho, ou 1 de junho, como constava, seguindo a grafia dos documentos militares oficiais. Um grupo afirmava já ter sequestrado uma mulher chamada Gail Jackson. Se o estrangulador não fosse capturado até o dia 1/7, havia o dobro de vítimas. A carta sugeria que o papel alumínio timbrado do exército fora roubado e que o grupo era originalmente de Chicago. Essa revelação representava o pior pesadelo para todos. Um assassino brutal roubando Columbus já era terrível. Uma reação organizada e homicida de um grupo vigilante poderia dividir toda a população. Outras cartas se seguiram, ousando inclusive pedir um resgate de $10.000. A polícia procurava freneticamente por qualquer um dos 7 homens brancos, mas sem sucesso. Gail Jackson era prostituta, conhecida pelos frequentadores dos bares próximos à base militar de Fort Benning, e de fato estava desaparecida. Jude Ray era o comandante de turno no Departamento de Polícia de Columbus. Como era um veterano da Guerra do Vietnã e um policial negro que havia conseguido escalar as patentes da organização, ele tinha total consciência de que a comunidade não sanaria suas dúvidas até que a dupla ameaça do estrangulador de meia calça e da organização Forças do Mal tivesse sido neutralizada. Sem obter qualquer progresso na investigação, apesar de todo o tempo e esforço dedicado, seus instintos de policial lhe disseram que eles só poderiam estar procurando as pessoas erradas de maneira errada. Ele tentava acompanhar os desenvolvimentos nas agências por todo o país. Tinha, inclusive, ouvido falar do programa de análise de perfis de Quantico. Sugeriu que o departamento contasse à unidade de ciência comportamental para descobrir o que poderíamos tirar do caso. No dia 31 de março, a agência de investigação da Geórgia pediu que analisássemos o quadro. Apesar do que afirmara a carta original, todos estávamos bastante certos de que a conexão com o exército e a base de Fort Benning não era um mero acaso. Bob Hessler, que havia trabalhado como policial militar antes de entrar no FBI, assumiu a liderança do caso. Em 3 dias, entregamos o nosso relatório. Acreditávamos não existir qualquer evidência de que a auto-intitulada Força do Mal fosse composta por 7 homens brancos. Na verdade, não acreditávamos que ela fosse composta por homem branco algum. Faria parte da organização apenas um único homem negro, tentando desviar a atenção de si mesmo e do fato de já ter assassinado Gail Jackson. Pela maneira particular de grafar datas, 1 de junho, por exemplo, típico dos militares, e pela preferência a metros em vez de pés ou jardas, ficava claro que era militar. As cartas pareciam quase todas ter sido escritas por um analfabeto, e isso descartava um oficial, que seria mais instruído. Por sua própria experiência, Bob acreditava que ele seria ou um artilheiro ou um policial militar entre 25 e 30 anos. Ele já teria matado outras 2 mulheres, provavelmente prostitutas também, o que explicaria sua preferência ao dobro das vítimas, e ainda acreditávamos que havia grandes chances de que ele era o próprio estrangulador de meia calça. Quando nosso perfil circulou pela base de Fort Benning e entre bares e boates que a vítima costumava frequentar, o exército e a polícia de Columbus rapidamente sugeriu o nome de William H. Heinz, de 26 anos, um especialista da classe 4
designado para a unidade de artilharia do forte. Ele confessou o assassinato de Gail Jackson, Irene Timberfield e outra mulher, uma soldada chamada Karen Hickman, na base do Fort Benning no outono do anterior. Também admitiu ter criado a força do mal para despistar a polícia. O verdadeiro estrangulador de meia calça foi identificado pelo testemunha de uma das cenas do crime com uma foto com Carlton Gary, um homem negro de 27 anos, nascido e criado em Columbus. Ele foi capturado depois de uma série de assaltos em restaurantes, mas escapou e só depois recapturado em maio de 1900. Em maio de 1984. Tanto Hansen quanto Gary foram condenados à pena de morte por seus crimes. Depois que a comunidade voltou ao normal, Judy Rai tirou a licença para dirigir um programa na Universidade da Geórgia que recrutava minorias e mulheres para trabalhos policiais. Ele planejava voltar à polícia assim que o projeto terminasse. Mas, com seu histórico militar e investigativo, além do fator de ser negro em uma época em que a agência precisava desesperadamente provar que não cometia discriminação em suas contratações, Judy aceitou a oferta do FBI. Eu o conheci por acaso quando ele esteve em Quantico para o treinamento de novos agentes. Depois, foi designado para o escritório regional de Atlanta, onde sua experiência e seu conhecimento da região e das pessoas foram considerados extremamente valiosos. Nós nos reencontramos em 1981, quando fui a Atlanta para o caso Atekid. Como todos os escritórios regional, Judy era profundamente envolvido na investigação. Cada agente integrava uma equipe trabalhando em 5 casos do Atekid, e Judy estava com a agenda muito apertada. Além disso, sofria uma enorme pressão vinda de outra fonte. Seu casamento, que não andava muito bem havia tempos, estava terminando. Sua esposa andava bebendo muito, abusando dele verbalmente e agindo de maneira imprevisível. Eu nem conhecia mais aquela mulher, ele dizia. Por fim, em uma noite de domingo, Judy deu a ela um ultimato. Ou mudava de vida e procurava ajuda, ou ele iria embora com as 2 filhas, uma de 1 ano e meio e a outra de 8. Para sua surpresa, Judy começou a ver sinais positivos de mudança. Ela passou a prestar mais atenção a ele e às meninas. Notei uma mudança repentina na sua personalidade. Ela parou de beber, lembrou ele, e começou a me paparicar. Pela primeira vez em 13 anos de casamento, ela acordou cedo para preparar o meu café da manhã. De repente, tornou-se tudo o que eu queria que fosse. Eu deveria ter me dado conta de que era bom demais para ser verdade, concluiu. E foi assim que interrompeu em minhas palestras. E isso foi algo que incorporei em minhas palestras posteriores para a polícia. Se sua esposa de repente tem uma mudança radical de comportamento, seja positiva ou negativa, é melhor suspeitar na hora. O que estava acontecendo era que a esposa de Judy já havia decidido que mandaria matá-lo e estava ganhando tempo para conseguir acertar tudo. Se fosse bem sucedida, seria capaz de evitar o trauma e a humilhação de um divórcio problemático, além de ficar com a guarda das 2 filhas e receber um seguro de vida de $250 mil. E, melhor ainda, ser viúva, enlutada e endinheirada de um policial assassinado do que uma mulher divorciada e sozinha. Judy não sabia, mas 2 homens andavam acompanhando sua rotina e seus movimentos havia vários dias. Eles a esperavam na frente do seu apartamento toda manhã e depois o seguiam pela autoestrada I-20 para Atlanta. Procuravam uma oportunidade de pegá-lo indefeso, para que o assassinato fosse realizado de maneira eficiente e a fuga não contasse como testemunha. No entanto, eles logo perceberam que tinha o problema. Judy era um policial que havia muito tempo. Judy era da polícia havia muito tempo, e a primeira regra que um policial aprende já era instintiva para ele. Mantenha a atenção quando você usar para atirar livre a todo momento. Não importava para onde seus possíveis assassinos o seguissem, ele sempre parecia estar com a mão direita livre para sacar a arma. Os homens relataram o problema para a senhora Rai. Queriam matá-lo no estacionamento do prédio, mas ele conseguiu balear pelo menos um dos 2 antes de morrer. Ela precisava fazer algo a respeito daquela mão livre direita. Sem deixar que um detalhe desse intervisse em seus planos, ela comprou uma caneca de café para a viagem e sugeriu que Judy a levasse para o trabalho toda manhã.
Durante 13 anos, ela nunca havia preparado um café para mim ou para as meninas, e agora estava tentando me convencer a carregar aquela maldita caneca comigo. Mas ele resistiu. Depois de tantos anos, simplesmente não conseguia se acostumar à ideia de dirigir com a mão esquerda no volante e a direita ocupada com uma caneca de café. Na época, porta-copos não eram tão comuns em carros. Se fosse, essa história talvez tivesse um final bem diferente. Os atiradores voltaram a procurar a Sra. Rai. Não conseguiremos matá-lo no estacionamento, disse um deles. Teremos que matá-lo dentro da casa. Assim, o assassinato foi marcado para o começo de fevereiro. A Sra. Rai levou as meninas para passear à noite e Judy ficou sozinho em casa. Os atiradores entraram no edifício, atravessaram o corredor e seguiram até a porta do apartamento e tocaram a campainha. O problema é que eles tocaram a do apartamento errado. Quando o homem branco abre a porta, os dois perguntam onde está um negro que mora ali. Inocentemente, o homem explica que eles bateram no apartamento errado. O senhor Rai mora ali. Mas agora os atiradores já tinham sido vistos pelo vizinho. Se houver um homicídio, ele certamente se lembrará. Ao ser questionado pela polícia, de dois homens negros perguntando onde Judy Rai morava, então decidiram ir embora. Mais tarde, a Sra. Rai volta para casa, imaginando que o trabalho foi feito. Ela olha ao redor, hesitante, depois se esgueira até o quarto, preparando-se mentalmente para ligar para o 190, dizendo que algo terrível aconteceu com o marido. Ao entrar no quarto, vê Judy deitada na cama. Ela continua a se esgueirar. Ele se vira e diz: "O que diabo você está fazendo?" Com isso, ela entra em pânico e sai correndo para o banheiro. No entanto, a esposa continua a se comportar-se bem nos dias posteriores, e Judy acredita que ela realmente mudou, embora, ao se lembrar disso, mais tarde, tenha se dado conta de como foi ingênuo. Depois de tantos anos em um relacionamento conturbado, seu desejo por acreditar que as coisas realmente haviam melhorado era enorme. 2 semanas depois, em 21 de fevereiro de 1981, Judy estava trabalhando em um caso de assassinato de Patrick Baltazar. Parecia haver um grande avanço na investigação do caso até Kid, porque os fios de cabelo e fibras encontrados nos corpos dos garotos de 12 anos mostravam-se compatíveis com espécimes achados em vítimas anteriores do assassino de crianças. Naquela noite, a esposa de Judy preparou um jantar italiano. O que ele não sabia é que ela havia misturado uma dose enorme de sedativo fenobarbital ao molho de espaguete. Como planejado, ela levou as duas meninas para visitar a tia. Mais tarde, Judy estava sozinho no quarto. Ele teve a impressão de ouvir algo se aproximando pela janela do apartamento. A luz no corredor muda e escurece. Alguém desatarrachou a lâmpada do quarto de sua filha mais velha. Em seguida, ele ouve vozes abafadas no corredor. O que aconteceu foi que o primeiro atirador perdeu a coragem. Os dois estavam discutindo o que fazer. Não sabe como eles entraram, mas naquele momento isso não importava. Já estão lá dentro. "Quem está aí?" Judy grita. De repente, um tiro é disparado, mas não o acerta. Judy se joga no chão, mas uma segunda bala atinge seu braço esquerdo. Continua escuro. Ele tenta se esconder atrás de uma cama king size. "Quem está aí?" grita novamente. "O que você quer?" Um terceiro tiro atinge a cama, perto dele. E, em um impulso de sobrevivência, Judy tenta descobrir instintivamente o tipo de arma que o atirador está usando. Se for uma Smith e Hanson, ainda tem 3 balas. Se for uma Colt, 2. "Ei, cara!" berra ele. "Qual é o problema? Por que você está tentando me matar? Pegue o que quiser e vá embora. Não vi seu rosto. Não me mate." Ninguém responde, mas Judy consegue vê-lo enquadrado pela luz da lua. "Você vai morrer essa noite", pensa Judy. "Você não vai escapar desse jeito nenhum. Mas sabe como essas coisas funcionam. Você não quer que os detetives entrem aqui de manhã e digam: o pobre coitado nem reagiu, apenas deixou que eles entrassem aqui e o executassem." Então Judy decide que, quando os detetives encontrassem a cena, saberiam que ele tinha lutado pra cacete com esse cara. A primeira coisa que precisava fazer é alcançar sua arma, que está no chão, do outro lado da cama. Mas uma cama king size é um espaço enorme para atravessar quando alguém está tentando matar você. Nesse momento ele ouve: "Parado, seu filho da puta." Ele se ergue no escuro e começa a se aproximar lentamente da beira da cama e de sua arma. Judy chega mais perto, de maneira dolorosamente lenta, mas precisa de um impulso maior para cobrir a distância final. Quando consegue agarrar a beirada com 4 dedos, rola no chão
mas para com a mão direita no peito. E, como foi alvejado no braço esquerdo, não tem força suficiente desse lado para alcançar a arma. O atirador então pula da cama. Ele atira em Jude a queima-roupa. Jude sente algo parecido com um coice de uma mula. Alguma coisa dentro dele parece desabar sobre si. No momento, ele não tem ciência dos detalhes técnicos, mas a bala atravessou as suas costas, acertou seu pulmão direito, penetrou o terceiro espaço entre as costelas e saiu pelo seu peito, alojando-se na sua mão, sobre o qual ele continuava deitado. O atirador sai da cama, para diante dele e sente seu pulso. Pronto, seu filho da puta, declara ele antes de ir embora. Jude está em choque, está deitado no chão ofegante, não sabe onde está, nem o que vai pensar, nem o que se passa. Acaba concluindo que deve estar lutando novamente no Vietnã. Ele sente o cheiro de fumaça e vê os disparos das armas, mas não consegue se respirar. Talvez eu não esteja realmente no Vietnã, pensa. Talvez esteja apenas sonhando que estou lá. Mas, se estou sonhando, por que é tão difícil respirar? Jude se esforça para se levantar. Ele se arrasta até a TV e liga o aparelho. Talvez isso revele se é um sonho ou não. O programa Tonight, com Johnny Carson, aparece na tela. Ele estende a mão e toca o vidro, tentando descobrir se é real ou não é, e deixando um rastro de sangue. Ele precisa beber água. Vai até o banheiro e abre a torneira, tentando juntar água com as mãos. E é quando vê a bala alojada na mão direita e o sangue escorrendo do peito. Agora entende o que aconteceu. Ele volta para o quarto, deita ao pé da cama e espera a morte. Só que Jude foi policial por muito tempo. Não consegue se permitir morrer tão facilmente. Quando os detetives chegaram no dia seguinte, precisavam ver que ele se esforçou. Portanto, se levantou de novo, se aproximou do telefone e digita a letra O. Quando o telefonista atende, ele arqueja, diz que é um agente do FBI que foi alvejado. Ela transfere imediatamente para o departamento de polícia de DeKalb County. Um jovem policial atende. Jude informa que é um agente do FBI e que foi baleado, mas mal consegue articular as palavras. Ele foi drogado e perde muito sangue. Sua fala está enrolada. Como assim você é do FBI? Contesta ela. Jude ouve a policial gritando para o seu sargento que há um bêbado ao telefone afirmando estar trabalhando para o FBI. Ela pergunta ao sargento o que fazer. Ele pede para que ela desligue. O telefonista interrompe a conversa, dizendo que ele está falando a verdade e que eles precisam mandar ajuda imediatamente. Ela não desligará até que façam isso. Aquela telefonista salvou minha vida, contou-me Jude depois. Ele desmaiou no meio da ligação e só recobrou a consciência quando sua equipe médica de emergência colocou uma máscara de oxigênio em seu rosto. Não prepare para o choque, ouviu o líder da equipe dizer. Ele não vai sobreviver. Mesmo assim, o levaram para o Hospital Geral de DeKalb, onde há um cirurgião torácico de plantão. Deitado em uma maca na sala de emergência, enquanto os médicos tentam freneticamente salvar sua vida, ele entende tudo, com a clareza que só pode vir de um encontro muito próximo com a morte. Jude diz a si mesmo, isso não é uma vingança. Já coloquei muitas pessoas atrás das grades, mas elas não conseguem se aproximar tanto de mim. A única pessoa que teria como se aproximar tanto de mim seria alguém em quem eu tivesse total confiança. Quando Jude sai da cirurgia e é levado para a UTI, o SAC de Atlanta, John Glover, está esperando por ele. Glover tem carregado o peso do caso Atekid há meses. E agora, precisa lidar com isso. Glover também é negro, assim como as crianças mortas e Jude. Ele é um dos negros, com o cargo mais alto dentro do FBI. Sente muito pelo parceiro. Encontre minha esposa, sussurra Jude para ele. Faça com que ela lhe diga o que aconteceu. Glover acredita que Jude continua delirando, mas o médico diz que não, que ele está consciente e alerta. Jude passa 21 dias no hospital e seu quarto é vigiado por guardas armados, já que ninguém sabe quem eram os atiradores e se pretendesse voltar para terminar o serviço. Seu caso, entretanto, não está progredindo. A esposa expressa choque e descrença em relação ao que aconteceu e agradece a Deus por Jude não ter sido morto. Que pena que eu não estava em casa naquela noite, diz ela. No escritório, uma equipe de agentes está seguindo pistas. Jude trabalhou muito tempo como policial. Poderia ter vários inimigos. Quando sua repercussão
se tornou evidente, a questão é colocada de maneira mais leve, como um sinal de novela. Quem atirou em J.R.? Alguns meses se passam até ele voltar à sua rotina normal. Judy finalmente encara uma pilha de contas que tem se amontoado desde o ataque. Resmunga ao ver a conta telefônica da Southern Bell, que passou de $300. Mas, ao analisá-lo, o caso começa a se resolver em sua mente. No dia seguinte, ele entra no escritório e declara acreditar que a conta telefônica seja a chave de tudo. Sendo a vítima, ele não deveria estar trabalhando em seu próprio caso, mas os colegas escutam o que ele tem a dizer. Há diversas ligações para Columbus listada na conta. Por intermédio da companhia telefônica, eles conseguem o nome e o endereço que acompanham o número. Judy não conhece o cara, então ele e os outros agentes entram no carro e viajam 150 quilômetros até Columbus. Seu destino é a casa de um pastor que Judy acreditava estar mais para um vigarista. Os agentes do FBI pressionam o homem, que nega qualquer envolvimento com uma tentativa de assassinato, mas os agentes não permitirão que se safe tão facilmente. Afinal, a vítima tem sido um deles, portanto, estão determinados a capturar o responsável. Dessa forma, a história começa a surgir. Esse pastor é conhecido como Columbus, Esse pastor conhecido em Columbus é conhecido como alguém com o poder de resolver problemas. A senhora Rai o havia procurado para realizar o trabalho em outubro, mas ele afirma ter dito que não faria. Ela respondeu que encontraria alguém que fizesse e pediu para usar o telefone, afirmando que pagaria o valor pelas ligações interurbanas. O pastor fala para os agentes que ela ligou para um velho vizinho de Atlanta que havia lutado no Vietnã na mesma época que Judy, e que sabia usar uma arma. Precisamos fazer isso, disse a mulher ao telefone. E, ainda por cima, ela nunca pagou pelos telefonemas, segundo o pastor. Os agentes entram no carro e voltam para Atlanta, onde confrontam o antigo vizinho. Sob o pesado interrogatório, ele admite que a senhora Rai lhe falara sobre um assassinato por encomenda, mas jura não ter a menor ideia de que era Judy o alvo. De qualquer maneira, ele disse à mulher que não conhecia ninguém que fizesse esse tipo de serviço, mas a colocou em contato com o seu cunhado, que talvez conhecesse. Seu cunhado, em contrapartida, a apresenta para outro cara, que concorda em realizar o trabalho e contrata 2 outros homens para serem os atiradores. A senhora Rai, o cunhado do antigo vizinho, o homem que aceitou o trabalho e os 2 atiradores são indiciados. O antigo vizinho é citado por co-conspirador não indiciado. Os 5 indiciados são considerados culpados por tentativa de homicídio, conspiração e invasão de residência. Cada um recebe uma pena de 10 anos, o máximo que o juiz pode dar. Eu me encontrava com Judy de vez em quando para discutir o caso do AT Kid. Em pouco tempo, ele começou a me procurar. Como eu não era um dos seus colegas de escritório, mas sabia como trabalhar, podia ser estressante e era capaz de compreender pelo qual ele havia passado e continuava passando, acho que ele acreditou que poderia conversar comigo. Além de todos os outros sentimentos causados por uma situação como a dele, Judy me disse que achava muito doloroso e vergonhoso o jeito como a sua vida particular estava sendo vinculada publicamente. Depois de tudo que Judy havia sofrido, o FBI queria fazer com que fosse melhor para ele e acreditava que transferi-lo para um escritório regional longe de Atlanta ajudaria em sua recuperação. Mas, após conversar com Judy e entender seus sentimentos, discordei dessa decisão. Na minha opinião, ele deveria ficar onde estava por um tempo. Fui conversar com John Glover, do SAC de Atlanta. Se você o transferir, eu disse, vai privá-lo do sistema de apoio com o qual ele conta aqui no escritório. Ele precisa ficar aqui. Permita que ele passe um ano aqui, ajudando as filhas a se restabelecer perto da tia que ajudou a criá-lo. Sugeri que se ele precisasse ser transferido para algum lugar, deveria ser para a agência residente de Columbus, já que havia trabalhado como policial de lá e ainda conhecia bem a parte da força. Acabaram mantendo Judy na região de Atlanta-Columbus, onde ele começou a reorganizar sua vida. Mais tarde, mudou-se para o escritório regional de Nova York, onde trabalhou principalmente para a contra-inteligência estrangeira. Ele também se tornou um dos coordenadores do programa de perfis do escritório como intermediário entre a polícia local e a unidade em Quantico. Quando vagas foram abertas em minha unidade, convidamos Judy
Rosiane Russo, também de Nova York, e Jim Wright, do escritório regional de Washington, que trabalhava por mais de um ano no caso e no julgamento de John Hinckley. Rosiane acabou deixando a unidade e se juntando ao escritório regional de Washington e ao trabalho com a contra-inteligência estrangeira. Judy e Jim não apenas se transformaram membros notáveis e internacionalmente conhecidos da nossa equipe, como também grandes amigos meus. Quando assumi o cargo de diretor da unidade, Jim Wright herdou o meu cargo como gerente do programa de análise de perfis. Judy afirma ter ficado em choque quando o selecionamos, mas ele havia sido um extraordinário coordenador em Nova York e, por conta de seu extenso histórico como policial, encaixou-se imediatamente em nossa equipe. Como policial, ele vira esses casos diretamente das trincheiras e trouxera essa perspectiva. Quando o assunto era abordado em salas de aula, Judy não sentia medo de mencionar o atentado contra a própria vida e suas repercussões. Ele tinha até uma gravação de seu telefonema para a emergência, que às vezes reproduzia para a turma. Mas ele não aguentava ficar na sala. Sempre saía até que a gravação terminasse. Judy, isso é extraordinário, eu disse. Expliquei que muitos dos elementos da cena, como as pegadas e o sangue na televisão, pareciam confusos e absurdos para nós. Estávamos começando a compreender como era possível que elementos aparentemente irracionais tivessem uma explicação racional. Se você trabalhar com esse caso, poderia torná-lo um valioso recurso didático. Judy conseguiu seguir os meus conselhos e o caso dele acabou virando um dos mais interessantes e informativos sobre os quais já lecionamos. Além disso, o processo se tornou catártico para ele. Descobri que foi uma revelação pessoal e tanto. Durante o processo de preparação para as aulas, eu me aventurei por caminhos onde nunca havia estado. Toda vez que converso sobre isso com alguém em quem confio, exploro uma rota diferente. Assassinatos e tentativas encomendadas de assassinatos por cônjuges acontecem com maior frequência nesse país do que gostaríamos de acreditar, e as famílias costumam se envergonhar tanto que não falam a respeito. Assistir Judy lecionando sobre o caso se tornou uma das minhas experiências mais emocionantes como instrutor da academia, e sei que não estou sozinho nessa perspectiva. Depois de algum tempo, ele passou a conseguir ficar na sala e ouvir a gravação sendo reproduzida. Quando Judy entrou em nossa unidade, eu já havia pesquisado muito sobre o comportamento pós-delito. Para mim, fica claro que, não importava o quanto tente, boa parte do que um criminoso faz para cometer um delito foge do seu controle. Devido ao seu próprio caso, Judy passou a se interessar muito por comportamento pré-delito. Havia algum tempo que compreendíamos a importância de estressores precipitantes como eventos distintos que levam à perpetração de um crime. Mas Judy expandiu os horizontes da unidade consideravelmente, demonstrando que era importante se concentrar no comportamento e nas ações interpessoais antes que o crime ocorresse. Uma mudança radical ou até mesmo sutil, porém significativa no comportamento de um parceiro pode significar que ele ou ela já começou a planejar uma mudança no status quo. Se um marido ou uma esposa se torna inesperadamente calmo ou muito mais amigável completamente e complacente do que antes, isso pode sinalizar que ele ou ela passou a considerar uma mudança como inevitável ou iminente. É difícil investigar assassinatos por encomenda de cônjuges. Os sobreviventes estabelecem bem as bases emocionais. A única maneira de solucionar um caso desses é fazer com que alguém fale, e é preciso compreender a dinâmica da situação e o que realmente se tornou impositivo dentro dela. Assim como a reorganização de uma cena de crime pode guiar a polícia na direção errada, o comportamento pré-delito também é uma forma de encenação. Mas, acima de tudo, o caso de Judy é uma lição objetiva para nós a respeito de como é possível interpretar erroneamente o comportamento de uma cena de crime. Se Judy houvesse morrido, teríamos chegado a algumas conclusões equivocadas. Uma das primeiras coisas que um policial novato aprende é não se contaminar uma cena de crime, mas por ações quase inconscientes, mesmo sendo um policial veterano ou um agente especial, Judy inadvertidamente contaminou sua cena do crime.
Teríamos interpretado todas as pegadas e as evidências de seus movimentos como resultado de um assalto que deu errado, durante o qual uns intrusos o tiveram forçado a andar pelo quarto para mostrar onde certos objetos estavam guardados. O sangue na televisão sugeria que Jude estava deitado na cama assistindo a algum programa quando foi surpreendido e imediatamente alvejado. Jude, em sua opinião, fez a consideração mais importante. Se eu houvesse morrido, com certeza ela teria se safado. Ela planejou tudo muito bem. E suas ações preparam todos na vizinhança. Seria completamente convincente como uma viúva de luto. Como mencionei, Jude e eu nos tornamos bons amigos. Ele é provavelmente o mais próximo que eu já tive de um irmão. Eu costumava brincar que ele sempre parecia tocar para mim a gravação daquele telefonema, bem antes das avaliações de performance para conseguir toda a minha compaixão. Felizmente, isso nunca foi necessário. O histórico de Jude Rai fala por si só. Hoje, ele é o diretor da Unidade de Treinamento Internacional, onde suas habilidades e sua experiência beneficiarão toda uma nova geração de agentes e policiais. Independentemente de para onde ele vá, sempre será um dos nossos e um dos melhores. Um dos poucos agentes da lei que conseguiu sobreviver a um atentado devido ao seu caráter e à sua força de vontade, além de ser o próprio responsável pela prisão dos culpados.